Nada lhe dá mais prazer do que calçar as sapatilhas para ir treinar. Pratica atletismo há mais de 30 anos. Se não me falha aqui as contas, sempre soube que queria ser atleta, feliz, concretizado, especialista em triplo salto, embora também pratique salto em comprimento, é competitivo, exigente consigo próprio, adora o gaming, mas confessa que tem alguma dificuldade em desligar. Hoje, Nelson Évora, em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Nelson, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigada por teres aceitado aqui o convite. Eu sei que é sempre muito difícil a tua agenda, não é? Porque tu estás quase sempre em Espanha. Exatamente. A treinar, e quando vens, se calhar também tens muito para fazer, nomeadamente para matar saudades da família, dos amigos. Sim, eu aproveitei uns dias para vir, para estar com a família e amigos, mas na realidade tive que treinar muito na mesma. Então eu achava que ia ter muito mais tempo e não tive tanto tempo, mas tudo se arranja. Tudo se arranja. Há pouco, ainda antes de estarmos aqui em estúdio, estávamos ali em off a falar que tu sentes que as pessoas não têm noção do quão exigente é o atletismo, a preparação. Sim, as pessoas não... Embora já há muitos anos para cá alguns atletas tentámos mostrar a nossa realidade, eu acho que para o público, comparando com outros desportos como o futebol, que existem N documentários, o ténis, atualmente a Fórmula 1 é uma febre agora com a Fórmula 1. Quando eu tinha 8 anos, 9 anos, havia febre da Fórmula 1, mas fazia parte da cultura desportiva naquele momento. Depois houve um desinteresse completo e atualmente voltaram a investir neste tipo de comunicação, Netflix, documentários e outras plataformas que as pessoas aderem muito porque já as têm e acabam por ver. Naquele dia já vi tudo, deixa-me ver este documentário sobre K1. Sim. E estes esportes têm trabalhado muito bem essa parte de dar a conhecer um pouco da realidade dos seus melhores protagonistas e verem que não é fácil. E no atletismo, tirando o Usain Bolt, que fez 2 ou 3 documentários e era um atleta super talentoso, se calhar o mais talentoso de sempre do desporto, do atletismo, ele comunicou que o que ele queria era retirar-se, reformar-se para poder curtir a vida. Não mostrou realmente aquilo que é a essência do atletismo, que são anos e anos a semear e a trabalhar, sem saber se realmente vamos lá chegar. Sacrifício é a palavra de ordem? É, sem dúvida. É muito sacrifício. E não temos garantias de absolutamente nada. Por isso o público não conhece isto. Acha que temos sempre uma garantia de alguma coisa. Se algo correr mal, temos. Na realidade não temos. E que sacrifícios é que foi preciso fazer? Todos, aqueles mais simples, imaginários, desde deixar de ver família durante N tempo, deixar de ir a casamentos, deixar de ir a batizados, deixar de ir a festas de anos, estar longe. Estar longe da mãe durante 20 anos ou mais de 20 anos. Estar longe de toda a gente. Mas esse foi um dos maiores sacrifícios? Sim, também posso dizer que foi. Porque ou era estudos ou era atletismo, e este ciclo, ano após ano, quando olhamos para trás, já passaram 10, 20 anos. Mas muitas mais pessoas que estavam perto de mim, eu percebi-me que realmente eu não tenho estado com estas pessoas, porque eu estou sempre em loop, não é? Imagina, a época do atletismo, o período de competitivo começa em janeiro e termina em setembro. Início de setembro. Início de setembro toda a gente começa a trabalhar. Ok? Podemos ter ali uma semaninha de férias em março, que é esta semana. E eu sei que não vou ter verão. E já toda a gente tem as suas férias de verão já planeadas. E eu não vou poder, porque eu vou estar na época mais competitiva, mais importante da minha época. Então eu vou terminar a minha época. O verão aqui em Portugal já acabou, já o tempo começa a arrefecer, toda a gente já está a trabalhar e eu digo, pessoal, eu estou de férias, bora fazer alguma coisa. Agora não posso, não é? Agora só tenho folga daqui a 10 dias, ou sei lá, é sempre as mesmas desculpas. E isto, ano após ano, eu me apercebi que eu não estava com as pessoas.
durante muitíssimo tempo. Ia falando com as pessoas, mas estar assim como nós estamos aqui, tranquilos, a comer uma boa refeição na conversa, sem tempo, sem pressas, sem preocupações, no dia seguinte tenho que ir para a cama cedo, tenho que trabalhar, já não estava há muito tempo. E apercebi-me que teria que fazer mais por mim, porque é por mim que eu tenho que fazer, tenho que estar com essas pessoas, tenho que arranjar tempo para essas pessoas e para mim, mas o tempo voa. Eu já tenho 31 anos de atletismo, 20 ao mais alto nível, então acaba por ser, já passou assim tanto tempo. Imagina, às vezes em conversas com os teus amigos, e se calhar quando eras mais novo, e faz parte, não é, da vida, vão sair grandes jantaradas e tu não posso, focado, porque amanhã alguma vez tiveste aí essa luta do eu não sei se quero isto para a minha vida, ou sempre definiste, não, é isto mesmo que eu quero, sei que tenho que levar para a frente, custa, mas é isto que eu quero. Para mim, eu costumo dizer, e vou repetir, para mim nunca foi tão difícil. Porque eu antes de lá chegar eu já era apaixonado por atletismo. Eu devorava tudo o que fosse atletismo. Tinha cassetes, punha as cassetes para trás, gravava provas, revia as provas, analisava movimentos, experimentava, brincava na rua. Tu é que sempre soubeste que querias ser atleta. Eu adorava brincar ao atletismo, se assim posso dizer. Depois eu tornei-me profissional de atletismo. Então para mim nunca foi tão difícil, porque o meu tempo investido naquilo que era a minha paixão sempre surtiu logo um efeito imediato, porque eu tive sempre muito bons resultados. Eu ganhei medalhas. Eu para dizer o quê com isto? Eu admiro quem nunca lá chegou e continua, ok? Esses são os verdadeiros heróis desta caminhada, que fazem os sacrifícios, mas não conseguem ver os resultados. Nem a nível monetário, nem a nível de resultados, ainda chegaram tão perto. E é sempre: o próximo ano vai ser melhor, o próximo ano vai ser melhor. E isto vão passando 2, 3, 4, 10 anos, 15 anos, e já não são os jovens, já não têm 20 anos. É um jovem atleta. Não. Assim que o atleta faz 31 anos, já é cotado como já velho, já está em fase final da carreira, e nós sentimos ainda jovens. O próximo ano é que vai ser. Para mim, eles é que são os verdadeiros heróis. Nós, os que conseguiram realmente ganhar medalhas, têm o sacrifício ali, não é? Está aqui a medalha, eu consegui isto, ou consegui 2, 3, 4, 5, né? Embora eu seja apaixonado, eu digo, para mim nunca foi tão difícil, porque eu sei o que eu tive que fazer para lá chegar e consegui lá chegar. Se eu nunca tivesse lá chegado, aí é que viveria entre a procura do sucesso, não é? Do meu sucesso, e a frustração de nunca ter chegado. E muitos deles acabam com este sentimento, acho eu, de frustração. Já falámos aqui superficialmente da sua mãe, mas qual é que foi o papel do seu pai na carreira que conseguiu construir? Meu pai era uma pessoa super carinhosa, embora não me dissesse diretamente, mas ele era, através de outros detalhes, sempre me deu, tanto o meu pai como a minha mãe deram-me sempre a liberdade de eu escolher para fazer aquilo que eu mais amasse. Sem dúvida tinha a obrigação, enquanto jovem, de terminar a escola, o 12º ano, e depois a faculdade, e aí eu tive que negociar com eles entre escolher caminho académico ou ser profissional. E eu estava num ano muito importante, que era 2004, e eu no ano anterior eu tinha sido duplo campeão europeu de júniores, no salto e comprimento e no triplo salto. E eu faço sempre um relatório no final da época, que eu fazia na altura já. Bem, o que é que eu posso fazer mais aqui no atletismo? O que é que eu tenho em mãos? Ou vou aos jogos, ou sigo a minha vida académica e deixo o atletismo. E eu pedi à minha mãe: olha, eu chumbei a matemática, tenho que fazer 3 disciplinas, vou ter muito mais tempo, e deixa-me dedicar-me a 100% a isto. A minha mãe nem pestanejou, disse: claro, eu acho que deves seguir aquilo, isso já está quase feito,
também não é tão difícil assim, por isso dedica-te. E nesse ano eu descurei completamente, até terminei o 12º, mas eu nem olhei. Se me perguntar se eu me lembro dos meus cadernos, do que eu estudei, não me lembro de absolutamente nada. Já não era para ali que estava o foco? Não, foi completamente. Eu passei de um jovem a acabar o 12º. É quase como a realidade nos Estados Unidos, eles acabam a vida académica, né? A universidade. E eu, naquele momento, eu disse: eu agora nunca. Ou vou aos jogos ou desisto disto. E eu dediquei-me de setembro até dezembro, até janeiro. Eu em janeiro já tinha os mínimos para os Jogos Olímpicos. E em muito pouco tempo de investimento no atletismo, eu consegui fazer aquilo que muitos demoram 8 anos, 10 anos para fazerem mínimos. E eu fui aos Jogos Olímpicos, depois tive um pequeno percalço, lesionei-me, e acabei por não ter o resultado que eu queria. E aqui está um pequeno à parte. Na altura nem me queriam levar, nem a Federação Portuguesa e a equipa técnica me queria levar, porque eu estava em baixo de forma. E eles me fizeram uma pergunta que foi: então, eles todos, isso em que ano? Em 2004. Em 2004? Disseram-me: mas porquê que nós, Federação, vamos te levar? Tens que nos explicar porquê. E eu, na altura, já tinham dito que eu não estava em forma, porque eu tinha tido um problema, uma fratura de stress no pé, não tinha podido completar todos os volumes de treino que deveria ter feito para chegar lá em boa forma. E na altura eu lembro que eu virei-me para o presidente Fernando Mota, e disse-lhe, nos olhos, quase a chorar, se me levarem aos Jogos Olímpicos para eu ganhar a experiência neste ano, nestes Jogos Olímpicos, que eram os meus primeiros. Eram os de Atenas? De Atenas, eu disse-lhe: não se vão arrepender nos próximos. E mal sabia que ia ganhar os próximos. Eu fui aos Jogos Olímpicos, foi no segundo dia a minha prova, não passei, fiquei em penúltimo lugar e saí de lá com uma frustração, uma crise existencial enorme. E durante 3 ou 4 anos, eu acho que foi mesmo até dos Jogos Olímpicos de Atenas até os Jogos Olímpicos de Pequim, eu nunca fiz férias. Eu fiz tudo seguido. Treinei. Quando cheguei aos Jogos, eu tinha, isto para dizer, tinha tido a experiência de ir aos Jogos Olímpicos, de sentir o espírito olímpico, de divertir-me nos Jogos Olímpicos, e quando cheguei aos Jogos Olímpicos, que eu era um dos favoritos, embora não o viam assim, eu sabia que era um dos favoritos. Para mim, eu era um dos favoritos. Já voltamos, se calhar, um bocadinho a esta questão, mas eu gostava de recuar aqui um bocadinho à parte da infância. Veio para Portugal com que idade? Eu vim com 7 anos. Com 7? De quem é que foi a ideia? Foi do seu pai? Fazer atletismo? Não, de vir para Portugal. Não, meu pai é cabo-verdiano. Ele trabalhou toda a vida dele. Ele viveu um pequeno período da adolescência dele no Senegal. Depois foi para a Costa de Marfim para trabalhar. Foi onde ele nasceu? Foi onde eu nasci. Mas o meu pai, trabalhando num país da ex-colónia francesa, sendo cabo-verdiano, foi-lhe dado a escolher para onde é que ele queria que fossem as poupanças dele. Para onde é que ia aquilo que ele ganhava. E ele escolheu, claro, Portugal. Ele disse: eu prefiro que o meu dinheiro vá para Portugal. Na altura tinha passaporte português, antes do 25 de Abril. E todos os investimentos dele sempre foram em Portugal. Ele tinha 2 casas aqui em Portugal. E então, quando ele realmente faz 50 e poucos anos, eu era muito novo, é-lhe dado, porque ele começou a trabalhar com 16 anos, é-lhe dado a reforma. Obrigaram-lhe a ter a reforma. Disseram: você tem que ir para a reforma. Já tem muitos anos de casa, já não podemos pagar mais. E o meu pai, por mim, ele resolveu vir para a Europa para ter uma educação e ter oportunidades diferentes do que aquelas que se têm em África. Ele? Não, vim com a minha mãe e com ela. Minha madrasta, neste caso, que era a mulher do meu pai, que eu trato por mãe. E foi aí que eu fiz o meu percurso, não é? De estudar em Portugal. Para mim foi um grande choque na altura, embora fosse muito novo. Falava francês, percebia crioulo, não é? Língua de Cabo Verde, mas não falava absolutamente nada português. E atrasaram-me um ano porque eu tinha que aprender em 3 meses a falar até voltar para a escola.
Então foi aprender o português, frio, que eu não estava acostumado, não é? O frio do inverno. E é das poucas coisas que eu me lembro, é o frio. Sou uma pessoa muito friorenta. Hoje em dia já nem tanto, que agora vivo num país ainda mais frio que a Espanha. Mas foi um bocado duro no início, mas graças ao destino vim viver para um prédio onde que havia todos os andares, havia um miúdo da minha idade. Onde é que era esse prédio? Em Odivelas. E a partir daí a integração foi bastante fácil, não é? Bastante rápida. E pronto, falar português foram em um mês e tal, dando calinadas na gramática. E ainda parte, hoje existem piadas familiares de coisas que eu dizia, misturava o francês com o português e criou no meio e pronto. E foi assim, foi bastante natural, embora eu tenha sentido, já me lembro de como foi, mas posso dizer que tive sorte, até aí tive sorte. Já falaste da tua mãe, do teu pai e também já falaste dos Jogos de Pequim. Como é que se prepara uma participação olímpica, neste caso, estou a falar dos Jogos de Pequim 2008, com a informação de que o teu pai tem 3 meses de vida? Para mim foi uma mistura entre o maior pesadelo, porque eu e o meu pai éramos muito próximos, e para mim foi um momento agridoce. Eu vou outra vez nos Jogos Olímpicos, no estatuto que eu sempre sonhei na minha vida. Desde miúdo eu via os Jogos Olímpicos na televisão e eu sonhava com aquilo. E eu estou onde sempre lutei para estar, e tenho a pessoa que mais conexão tenho neste momento, toda a minha vida, às portas da morte. Então foi bastante dramático, eu posso assim dizer. Era das tais coisas que, se fosse feito um documentário mesmo sobre esse momento, as pessoas iam ver o quão pesado foi e o quão robô eu tive que ser. Eu não pude desfrutar realmente desse momento. Eu não sei se vocês já tiveram algum ente querido diagnosticado com uma doença assim tão forte. Os médicos para mim são espetaculares, o que eles fazem, ter a vida de uma pessoa nas mãos e conseguirem salvá-la. Eu acho que é das coisas, são os verdadeiros super-homens da nossa sociedade. Mas em termos de sensibilidade humana, são as pessoas mais frias, também para se poderem proteger, não é? Temos que ter esta. E a forma como foi dito naquele momento, em que eu venho de estágio do Algarve, vejo o meu pai naquele estado, levo o meu pai ao hospital. Obriguei-o. Eu disse que não ia treinar mais, não ia comer mais se ele não fosse ao hospital para ver o que é que ele tinha. E ele foi ver e o médico disse-me, depois fez os exames e tudo, as análises e tudo, e disse: o seu pai vai durar 3 meses, pai, e vamos-lhe operar. Com essa frieza, não é? Com esta frieza. O seu pai, não sei se vai. O meu pai era muito sensível era muito, muito sensível. Não se podia. E ele deixa assim a pior notícia de todas para eu dizer ao meu pai. E eu no corredor. E o meu pai dentro do quarto a olhar para mim, e eu levei literalmente um soco no estômago. E agora aguenta-te. E eu tive que ter uma conversa com o meu pai ali. Não foi fácil. E eu lembro-me não lhe disse realmente o que ele tinha, disse que era grave, e fiz-lhe prometer para que me dissesse: pai, olha, vem um momento, o pior momento das nossas vidas, mas eu quero que tu me prometas uma coisa. Eu quero que tu me prometas que vais lutar mesmo, porque eu sei que tu és forte. O meu pai era a pessoa. Eu nunca vi o meu pai ter uma constipação. Imagina, passar de não ter uma constipação a um cancro do pâncreas. Eu fiz-lhe prometer que ia lutar com unhas e dentes. Eu disse: eu preciso de ti, mas eu trago-te a medalha de ouro. Eu trago-te a medalha de ouro e tu lutas. E foi com esta que eu fui. Eu tive que deixar o meu pai no hospital
E a partir deste momento eu digo-vos uma coisa, eu tenho muito pouca, eu tenho que, como eu vos disse, eu tenho nuvens com muitas fotos e tudo, eu tenho que ir ver para me colocar nessas situações e recordar, porque eu estava num modo de transe tão alto, eu estava em muito boa forma também, verdade seja dita, mas a minha memória para captar coisas pequenas, detalhes, belezas que nós normalmente desfrutamos a 7.000 pés, ver o pôr do sol. Não me lembro de absolutamente nada, não me lembro da viagem para lá. O meu treinador, o meu antigo treinador, lembro dele dizer: eu dormi a viagem toda, eu não me levantei uma única vez, eu entrei, eu posso assim dizer, eu entrei no modo de transe profundo. E o seu pai ainda viu a medalha ou não? O meu pai viu-me ganhar a medalha, porque a equipa de enfermeiros meteu a televisão para ele me ver ganhar a medalha, e disseram que exatamente nesse momento ele começou a melhorar. Para mim ele durou mais 2 anos e meio a lutar contra esse cancro. Para mim a medalha foi para ele mesmo, e valeu mesmo a pena, porque ele mudou a postura dele, e ele começou a lutar, e a medalha, ainda hoje, a medalha dele, eu tenho a medalha em casa, mas a medalha, eu dei-lhe a medalha, disse: está aqui a medalha. E aí é que eu vi o orgulho que ele tinha em mim, porque ele mudou tudo, ele mostrou a alegria de viver. Eu nunca tinha reparado em certos pequenos detalhes, porque eu estava sempre muito mergulhado no meu trabalho, viajar e competir e treinar. E nesses 2 anos e meio que calhou, 2009, foi um ano que eu não tinha vontade de competir. É um ano pós-Jogos Olímpicos, muito sucesso, muita fama, muitos trabalhos, muita fotografia, muitos autógrafos. Eu queria ficar em casa. A minha maior vontade, o momento que eu mais gostava, era ficar em casa, e se tivesse uma pandemia naquele momento, para mim era a melhor coisa que eu... E eu posso dizer que eu sou sortudo, porque eu desfrutei, a partir desse momento, desfrutei de todos os momentos com o meu pai, e foi espetacular. Por isso eu cumpri e ele cumpriu, e e posso dizer que já o conhecia muito, não é? Mas nesses 2 anos, se assim posso dizer, porque depois houve 6 meses de muito sofrimento final, foi espetacular. Saber contar-me histórias que eu já sabia, mas muito mais detalhado. Fiquei a conhecer realmente as minhas raízes, não é? Que as nossas raízes estão nos nossos pais. Completamente. Sentes que, como campeão olímpico, tens a responsabilidade de ser um exemplo para os portugueses? Já me preocupei muito mais em ser um exemplo, não me preocupo mais, mas eu sei que quando nós atingimos certo estatuto somos um exemplo, e temos que ser esse exemplo, e tem que ser de forma mais natural. Se realmente podemos ser um exemplo, não é? Temos que ter a noção daquilo que somos, daquilo que podemos dar à sociedade. Por isso já me preocupei muito noutros momentos em ser esse exemplo. Não é algo que me preocupe neste momento, porque já está tão enraizado em mim, em ser a melhor pessoa possível, e se realmente isso for um exemplo para os outros, que seja. E o melhor que eu posso receber, a melhor medalha, o melhor reverso da medalha, reverso das medalhas que eu ganhei, se assim posso dizer, é esse respeito das pessoas, de me verem como um exemplo, e esse carinho. Porque eu sempre fiz, como eu sempre disse, eu sempre fiz tudo com paixão, sempre me entreguei com o máximo de paixão, e poder ser um exemplo é bom, mas exige muito. Mas o mais importante é que seja o mais natural possível. Não temos que pensar nisso. Eu acho que ou somos ou não somos. E eu digo isto porque os meus pais me prepararam para ser o melhor ser humano possível. Mesmo com os meus defeitos todos que eu tenho, sou super teimoso. Conta lá tudo. Sou super teimoso. Mas eu não vejo isso como teimosia. Eu não tenho problemas. Aprendi com o meu pai, não tenho problemas em pedir desculpa. Eu não tenho problemas em perdoar quando erro, em pedir perdão, ou em perdoar as pessoas quando erram comigo. Mas porque acho que não há tempo a perder. Estamos cá por tão pouco tempo, não temos que guardar rancores nem nada. Acho que as coisas têm que
tem que passar e temos que seguir a vida para sermos, para nós próprios. E eu, como ser humano, eu tento ser a melhor versão de mim mesmo, e falo muitas vezes isso com amigos, com família. Mas depois do estatuto que eu ganhei, se isso pudesse ser um exemplo, que assim seja. Eu vou tentar ser o Nelson que sempre conheceram. Há pessoas que me conhecem toda a vida, desde que cheguei em Portugal, e este fim de semana que passou estive num cross, numa corrida de corta-mato em Santo António dos Cavaleiros. Foi-me feita uma homenagem, uma caminhada Nelson Évora, e revi pessoas que eu, sendo muito novo, já corriam, já iam às provas, já levavam os miúdos às provas. Já influenciavam muitas pessoas a praticar desporto. Esses são os tais que também nunca desistiram e que continuam lá. Para mim foi espetacular rever a toda a gente e sentir isto. Porque vocês não me conhecem desde sempre, não é? Eles me conhecem desde sempre. Claro. E há uma coisa tão boa de sentir, que é o olhar deles nunca mudou quando olham para mim. Entendem? Quando eu era miúdo, eles olhavam para mim com carinho, amor e admiração, e eles continuam a ter aquele olhar. E foi tão bom sentir isso. Para mim... Mas isso é porque tu também continuas igual. Eles veem... É difícil. E a verdade é essa. É difícil continuarmos. Levamos tantos golpes com a fama. Quando atingimos um estatuto, levamos tantos golpes que é difícil. Eu estava a dizer-te, tu continuares igual porque, e nós sabemos exatamente, com a fama, com tanta medalha, há pessoas que se deslumbram e que às vezes acabam por mudar. Sim, mas como tu dúvida. estavas a dizer, se calhar, e eu também acredito muito nisso, vem do berço, não é? Da educação, sim, sem dúvida. Da família, dos pais, dos valores que tu nunca perdeste, por muito que já tenhas passado mesmo, e que te não tenham... mesmo. E eu sei que o que me fez chegar lá foi mesmo estes valores, não é? Se não tivesse tido este berço, nunca teria lá chegado. E as pessoas que realmente mudam, eu acho que são pessoas que nunca tiveram a verdadeira noção do porquê que fazem aquilo. São muito boas a fazer aquilo, não é? E as pessoas que realmente deixam o sistema mudar-lhes é porque não sabem quem são. É o que mais te irrita nas pessoas? Eu acho que é o mais triste nisto da fama, é as pessoas realmente não se conhecerem, não saberem aquilo que gostam, aquilo que é importante, aquilo que é uma prioridade e aquilo que realmente interessa nesta vida, não é? E as pessoas que se deixam mudar por momentos de fama, não consegues entender? Eu consigo entender, mas são pessoas ocas, não é? Eu acho que quando enquanto eu vejo-me assim, eu espero um dia ser pai, eu espero um dia influenciar jovens a fazer desporto, eu espero continuar ligado ao desporto. Já influencias? Já influencio, sem dúvida, mas depois, não como atleta, mas depois como seja lá o que for, eu quero fazer parte da formação do atleta e da pessoa. E isso sim é um exemplo. São exemplos destes que nós temos que seguir, não é? Não é só o grande atleta, mas depois, fora da pista, é uma pessoa super arrogante, é uma pessoa que não é sequer tem empatia com uma criança, que olha com ela com admiração, não é? Ou seja, estamos a falar de valores humanos, dentro, exatamente, e fora. Sem dúvida. Okay. Não, a pior coisa que me pode acontecer, que já me aconteceu em grandes competições, é um amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu considero meu amigo, ou mesmo se não considerar meu amigo, é um ser humano, lesionar-se à minha frente. É a pior coisa que me pode acontecer. Por isso tive que criar aqui certos mecanismos. Eu estou na prova, mas não estou a ver nada, porque eu não quero que nada me influencie, não é? Trabalhei para aquele momento. Já me acontecer deixar-me influenciar por um acidente de trabalho e senti-me frustrado. Então eu treinei tanto para isto e senti-me tão vazio durante a prova, preocupado se a pessoa estava bem. Claro. E eu acho que não está documentado, mas na realidade nota-se quem realmente se preocupa com a competição
e o que é que são as prioridades. Eu acho que... Vamos continuar precisamente a falar de competição. Pedro Pablo Pichardo é uma espécie de sucessor do Nelson Évora no atletismo português. Está tranquilo com isso? Ou estás tranquilo com isso? Eu estou. Aliás, encontrei uma foto muito engraçada há pouco tempo numa das nuvens que eu tenho estado a organizar. Uma foto em que em 2015 nós demos a volta de honra ao estádio juntos. Ele ainda representante de Cuba. E a conversa que nós tivemos foi super agradável. Embora a imprensa portuguesa tenha feito aqui o bom e o vilão para vender mais. E eu olhava para aquela foto e dizia: a vida dá voltas incríveis, não é? E eu acho que é bom. É bom haver sucessores, é bom saber que somos uma referência, é bom saber que, mesmo que não seja ele tem resultados melhores do que eu, já atingiu, já conquistou os maiores títulos que eu já conquistei, mas é bom saber que outros virão e isso será uma referência para eles. Mas na altura a troca de palavras foi muito acesa quando te lesionaste nos Jogos de Tóquio. Disseste que se cruzasses com Pichardo não o cumprimentarias. Eu nunca disse isso. Foi citado pelo menos em alguns órgãos de comunicação social. Eu nunca disse isso. Fica aqui a tua reposição. As pessoas... Mas já conversaram depois do que aconteceu? Não, porque ele nunca me cumprimentou. Já disse isso várias vezes. Eu sempre fui super educado com ele e com o pai dele, e não sei se foi por assumirem as dores de outras questões clubísticas, deixou de me cumprimentar. E eu não tenho que correr atrás de ninguém. Eu sou educado para toda a gente. Se eu sou educado para quem eu não conheço, porque que não é de ser educado por um colega meu de trabalho? Mas mantém-se as críticas à rapidez do processo de nacionalização? Não, mas eu acho que a imprensa aproveitou-se disso, para criar aqui uma história, uma rivalidade, ok? E eu nunca disse que não. A única coisa que eu disse, e eu fui crucificado e sofri bullying a sério, e as pessoas olharam torto para mim por aquilo que eu nunca disse. O que eu disse foi, eu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu lesionei-me. E eu vou-vos dizer uma coisa que eu vou guardar para sempre, e recordo mais vezes disso do que a minha própria medalha de ouro. Aquilo foi mais valioso que a minha medalha de ouro. Eu lesionei-me e todos os meus adversários vieram-me abraçar e cumprimentar, dizendo coisas... para mim super humanas, dá-me um orgulho enorme. Eu aprendi a saltar triplo salto com os teus vídeos. E o Pichardo não? Eu aprendi a ver, eu queria ser como tu, eu era a referência deles, em algum momento da vida deles eu fui a referência deles. E isso fez-me chorar, porque eu estava cheio de dores pela lesão. Mas por outro lado sentias esse carinho? E eu senti o carinho mas de todos. Do Pedro Pichardo não sentiu esse carinho? Esperem. E quando eu saí do estádio, eu disse isso ao jornalista. E o jornalista perguntou: e o Pichardo? Disse-lhe alguma coisa? Eu disse: não me disse, mas a vida é assim. Hoje não diz nada, amanhã pode ser que diga, não é? Hoje estamos em cima, amanhã estamos em baixo. A vida encarrega-se de nos ensinar as maiores lições, né? Dar-nos as maiores lições de vida. Foi a única coisa que eu disse. Eu nunca disse que não falava com ele, ou que ele era isto ou ele era aquilo. Mas nunca considerou que o processo de nacionalização ou naturalização de Pichardo foi mais rápido e, portanto, há uma situação sua que é feita várias vezes, que é: eu tive de esperar 11 anos pela nacionalidade. Naquilo que se entendia uma crítica ao Pedro Pablo Pichardo, cujo processo foi muito mais célere. Creio que durou alguns meses apenas. Não acho que foi, não acho justo. Não acho justo, e vou continuar a não achar justo. Como existem N atletas que ainda estão à espera da nacionalidade. Mas não é melhor que seja assim, que seja mais rápido do que demore tanto tempo, como demorou na altura do Nelson? Mas tem que ser igual. Aqui a questão é a igualdade de oportunidade. Não é? Não faz sentido termos uma atleta como a Agathe, não é? Que é de São Tomé, e a colega que não tem a nacionalidade e tem que andar a pedinchar a nacionalidade. É uma ex-colónia portuguesa. E são atletas que podem fazer resultados espetaculares. Sentes que é uma dualidade de critérios, é isso? Elas só querem, e eles que querem, só querem uma oportunidade. Então que seja dada da mesma forma.
Foi o que eu disse. Eu tive que esperar 11 anos. Não achei justo. Eu prometo que vou já passar este tema à frente, até porque a carreira do Nelson é muito mais do que isto. Mas houve também críticas no sentido de. Há também outra frase que é: estou aqui a dar uma entrevista em português e não é preciso pôr legendas. Todas as minhas vivências são daqui. Expresso-me em português, escrevo e falo em português, andei na escola portuguesa. Eu fui aqui mas acha que isto deve ser considerado como uma vantagem para um atleta ser português ou deve ser um plus para que um atleta consiga ser português? A única coisa que eu quero é a igualdade de oportunidade. Um atleta vem, faz o seu pedido de interesse à nacionalidade, é analisado o caso, é visto que o atleta tem interesse em ficar no país, como qualquer estrangeiro que venha para Portugal, tem que viver 5 anos, tem que ter o papel de residência durante 5 anos. Aqui é uma questão de desporto. 5 anos é muito tempo para um desportista. Eu entendo que seja 3 meses, mas que seja 3 meses para toda a gente. Não que seja 10 anos para um atleta porque realmente não teve a mesma oportunidade ou não teve as mesmas cunhas, mas para outro atleta, por uma questão clubística, Pedro Pichardo teve uma cunha. Teve. E é isto que eu fui sempre contra, porque as pessoas acham que eu estava a dizer isso porque não é tão difícil de lá chegar. E desculpem, eu não tenho papas na língua. Não é à toa que o Pichardo está em Portugal, não é? Mas teve houve uma um cunha. triplo saltador que fez coisas. Mas acha que ele teve uma fez cunha? Coisas que eu fiz e tive que sair de um clube para irem para substituir. Mas Nelson Évora vai ser sempre Nelson Évora. Okay? Nem eu próprio tenho a noção daquilo que eu fiz. Eu às vezes tenho que olhar 2 vezes para trás e recordar as coisas assim. Bolas, já fiz isto tudo. Nunca vou ter a noção das coisas que eu fiz. Calha estarmos a falar numa semana em que Pedro Pablo Pichardo ganhou mais uma medalha de ouro nos europeus de pista coberta na Turquia. Está feliz com isso? Eu estou muito feliz. Eu prefiro que as medalhas venham para Portugal do que sejam para outros países, não é? Ficámos em 6º lugar na tabela de medalhas, mas a realidade é que 6º lugar à frente de Espanha, à frente de França, não espelha a saúde desportiva do atletismo. É tudo uma fachada, porque tudo o que está abaixo disto é oco. Não temos jovens a surgir no encalço do Pichardo, no meu encalço, no encalço do Pichardo. Não temos. E nem temos incentivos para isso. Nem temos referências para isso. Em todas as áreas, neste caso. No triplo temos, mas não temos um sucessor. O Pichardo não tem um sucessor. Ok? Temos o Tiago Pereira, que já é um atleta com 29 anos, que espera que ele salte. Ele treina comigo agora e eu digo: salta, eu quero que tu saltes. Mas a seguir a ele não temos um jovem júnior que esteja a saltar 16 metros. Que possamos dizer, se ele salta 16 metros em júnior, quer dizer que ele vai saltar 17 metros em sénior. Se ele saltar 17 metros, pode ser que ele ganhe uma medalha. Muitas medalhas. Não temos, por isso eu fico contente que ele traga. Mas isto espelha o quê? Interesse de quem? Foi interesse de quem? Quem que lucrou com isso? Foi Portugal? Claro, a curto prazo. O investimento foi feito a curto prazo. Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo. É uma referência hoje em dia. Comprado é uma palavra forte. Mas é como é. Porque temos atletas que chegaram antes do Pichardo que ainda não têm a nacionalidade. Eu dei aqui uma referência exata. Não pode acontecer isto. Não é? Eu sei que amanhã vão estar outra vez nas minhas redes sociais a massacrar-me e tudo, mas não pode. Eu não tenho nada contra ele, eu nunca tive nada contra ele. Ok? Agora, dizer, eu tive 11 anos, eu estudei em Portugal, eu optei não competir por Cabo Verde, não competi por Costa de Marfim, que até me sinto envergonhado quando dou de caras com eles, com federações, com as federações das minhas origens. Eu baixo a cabeça como dizendo, eu não quis competir, né? E são as minhas raízes. Eu não quis porque eu vim para cá com 6 anos e é isso que estamos a falar hoje. O que é que eu sei sobre Costa de Marfim? Não sei nada. O que é que eu sei sobre Cabo Verde? Sei, porque eu tive em casa 2 pessoas cabo-verdianas que me davam, que me deram a educação baseado com os valores da terra. Então à parte disso, todos os meus amigos são portugueses, tudo aquilo que eu adquiri é de Portugal. E quando foi dado a escolher, em grande frustração como em juvenil, eu recusei-me.
E fui criticado na altura. Então, mas tu recusas-te porquê? Porque não me vou sentir bem vestir uma camisola de um país que eu não me sinto. Olha, vamos avançar, até porque, Nelson, já também introduziste aqui, já falaste das redes sociais. Sim, sem dúvida. Querias só dizer mais alguma coisa para fechar? Eu só queria dizer que as pessoas têm que perceber e deixar de atacar sem perceber o contexto ou aquilo que lêem, porque eu nunca ataquei. Eu, quando disse isso, foi porque me equipararam a este processo e eu nunca passei por isso. Eu fico extremamente ofendido quando dizem que eu também passei, também me deram. Eu lutei muitos anos, eu passei muitos anos em embaixadas, em registros centrais, com o meu pai. Isto acaba. Vocês já viram à procura do Will Smith, Pursuit of Happiness? Sim. Que filme! Parte desse filme faz-me lembrar a minha infância. Eu nunca faltei às aulas. Eu faltei às aulas para tratar de documentos. Eu saía de casa às 4:30 da manhã para tirar a senha nos registros centrais. Por isso, eu sinto-me super ofendido quando me dizem tu também. Eu sou a pessoa mais brincalhona, mas são coisas que me ferem lá no mexem contigo. Eu digo, como é que as pessoas podem dizer isto? Mexe comigo? Eu digo, não há coisa. Eu já vos disse, sou carneiro, sou teimoso, não aceito e nunca vou aceitar. E é de morrer, eu vou dizer, não é a mesma coisa. São 3 meses e eu cumprimento todos os responsáveis e digo assim, graças à vossa cunha, mudaram uma coisa que agora já o atleta não tem que esperar 5 anos, que é o processo de naturalização. Qualquer estrangeiro vem para Portugal tem que esperar 5 anos para ter a nacionalidade, a não ser que seja fugitivo político, não? Ou esteja refugiado de guerra. Pronto, ele não era uma nem a outra, e ele e outros muitos atletas, mas eu sei da realidade. A minha equipa, metade são cubanos. E eles contam da realidade de Cuba. Cortar a eletricidade e estar 40 graus dentro de casa. Não poderem matar uma vaca para comer e terem fome, porque se matarem uma vaca vão para a prisão. Eu acho muito bem o que ele fez. Quem fala dele, fala de todos que deram. Agora, deem a oportunidade aos outros, por favor. É isto que eu Igualdade. Igualdade. Não é? Estamos numa época de igualdade. Claro não é essa igualdade. O esclarecimento está feito. Então é a única coisa que as pessoas atacam-me e resolvem-me atacar. Mas olha, tu ainda continua. Mas isto, atenção, agora introduzindo o tema das redes sociais, isto passa-se e falamos cada vez mais abertamente. As redes sociais têm coisas maravilhosas, tu estavas a dizer, e tens muita coisa para mostrar, e nós ansiosos, obviamente, que tu partilhes, mas depois também tem o outro lado, o lado da exposição, o lado em que alguém que está do computador se sente com todo o poder para chamar e para dizer tudo o que apetece, pura e simplesmente porque não está frente a frente. Sim. Como é que tu lidas com essas mensagens menos positivas? Olha, eu vou ser muito sincero, eu durante muito tempo afastei-me das redes sociais, tanto que as minhas redes sociais não são muito ativas, afastei-me muito, e agora pouco a pouco vou fazendo coisas, porque tem que ser orgânico, tem que ser natural, para cuidar de mim e voltar a sentir a essência daquilo que eu sou, daquilo que eu sempre lutei, daquilo que nós somos, nós portugueses somos, e acho que as redes sociais vieram camuflar muitas frustrações que existem por aí, muito ódio que existe por aí. Por isso eu senti-me no momento em que eu estava a absorver esse ódio. Por isso é que eu te disse, ser o exemplo já não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu procuro. Eu procuro ser eu mesmo. Se servir de exemplo, que assim seja. Se as pessoas gostarem, se as pessoas quiserem replicar aquilo que eu fiz, eu vou me sentir super, super feliz com isso. Claro. Quer dizer que eu tive uma boa conduta, a minha pessoa, o meu lado esportivo e o meu lado humano serviu de exemplo. E já sei que serviu. Que tenha servido de exemplo a uma pessoa, para mim, já valeu a minha existência, já valeu todo o esforço, todas as lágrimas, todas as operações que eu já fiz, todos os momentos de dores que eu já tive, todos os dramas da minha vida pessoal
que eu tentei congelar para ganhar mais uma claro. medalha, valeu a pena. Por isso, eu mais não posso fazer. Eu neste momento já estou em fase final de carreira. A única coisa que eu quero é desfrutar do meu corpo enquanto jovem atleta. Okay? E quando realmente deixar de ser atleta, eu acho que vou continuar a ser jovem. Já não vou ser jovem atleta. Porque um atleta tem que levar o seu corpo a 110%. E se nós não pensarmos como um jovem atleta, não seremos capazes de recriar resultados espetaculares. Esta é uma grande verdade. Por isso, eu estou aqui, eu tenho 38 anos e hoje cruzei-me com uns amigos meus que já têm 60 e 70 anos e eles diziam, não, tratavam-me como já um atleta que já tinha terminado. E como é? E a verdade é que eu me sinto um jovem atleta, porque eu sou jovem. Eu consigo recriar tudo o que eu fazia quando tinha 20 anos. Eu não consigo recuperar tão rapidamente. Claro. Ninguém consegue. Mas aqui não é a questão do recuperar. Sim, eu percebo. Aqui é recriar alta performance. E isso eu consigo fazer. Por isso eu sinto-me jovem. E é isso que eu quero fazer até aquele dia que eu disse, meus amigos, foi um prazer. Obrigado. Foi um espetáculo. Obrigado por me acompanharem. Mas e agora... vamos por aí. E esse dia já está marcado no calendário ou ainda não? Na minha cabeça está. Qual é que é? Não vou dizer. Eu acho que é triste dizer. Eu não quero... Mas tens uma data? Eu tenho. Okay. Eu não quero que as pessoas olhem para mim como se fosse a última. Eu não quero que compitam comigo como se fosse a última. Eu quero que compitam comigo como se fosse a primeira vez. Eu quero que as pessoas olhem para mim com a mesma vontade, mesma garra, mesmo fé que olhavam para mim naquela altura. E quando nós dizemos é aqui, as pessoas dizem então vamos dar uma margem de erro, porque já está em final. Eu não quero isso. Eu não quero esse olhar. Eu olho muito. Ou seja, guardas eu para sinto ti. muito o olhar das pessoas. Já falei disso aqui. Eu não quero isso. A fase que eu mais sofri foi quando eu me lesionei, parti a tíbia, e o olhar das pessoas me verem barbudo, cabeludo, descuidado em termos de visual, super deprimido, a fazer uma recuperação super pesada, e as pessoas olharem do género, ei, o que é que este homem foi, o que é que ele é? Não é? Porque a nossa maior vaidade é o nosso corpo. Fazermos as coisas que fazemos. Um atleta que parte uma tíbia passa muito mal. Foi o que eu passei. E sentir isso no olhar das pessoas, olharem e dizerem, já não vai dar, não é? As pessoas falavam isso entre elas e eu ouvia. Eu dizia, aquilo era uma facada para mim. Eu dizia, bolas, mas porque eu estar em baixo quer dizer que já estou acabado? Não pode ser. Por isso eu tenho esta postura e prefiro ter esta postura de não anunciar quando eu me vou retirar. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Eu quero que quando eu estiver qualificado por uma grande competição, as pessoas depositem a fé que elas têm em mim, como sempre fizeram. Bora e vai lá. acontecer. Vou, Nelson. Vou a Portugal. Bora todos. É isso que eu quero. Eu não quero... É a última vez, vamos voar com... Eu não quero que as pessoas saibam que é a última vez. Eu quero desfrutar. Claro. Eu vou saber que é a última vez. E só depois de acontecer é que tu aí depois decides comunicar. Quando esse dia chegar, depois de eu quero que o ter momento feito, de tristeza seja curto. Já está. Não é? Dizer, ei, é uma pena. Quero que seja, não, é uma pena. Olha, não. E depois disso, obviamente, já pensaste, gostavas de ter um projeto ligado ao atletismo, uma escola? Sim, gostava. Sempre ligado, não é? Eu gostava, eu acho que é um desperdício tantos anos de atletismo, claro, serem desperdiçado. Toda a experiência que eu adquiri até hoje ser desperdiçado, fazer outra coisa qualquer. Não podes desperdiçar e tens de pensar seriamente num documentário. Nós começámos em off a falar nisto, portanto acho que sai daqui, cheguem-se à frente quem quiser para realizar. Eu posso vos dizer isto com 100% de certeza. Seria algo espetacular, seria algo muito dramático, seria algo muito profundo
E eu sei que se as pessoas realmente soubessem da minha história, eu acho que iria ser referência para todo o sempre na cultura portuguesa. Para além das medalhas, porque isto não é uma história sobre medalhas, é uma história da vida de alguém que lutou pelos seus sonhos, teve os seus dramas, como qualquer outro ser humano, mas que sempre optou por fazer o melhor que podia para si e para todo aquele que ama e para toda uma nação. E eu estou muito feliz hoje. Já disse isso há pouco tempo. Sinto-me uma pessoa muito concretizada por ter esse respeito a nível internacional e a nível nacional, das pessoas olharem para mim e dizerem: espetáculo. E é aí que eu vou tendo a pequena noção daquilo que eu fiz, porque, como eu já vos disse, isto é um loop. Nós ganhamos uma medalha, olhamos para ela, metem-nos a medalha no peito, olhamos para ela, metemos dentro da caixa móvel, vem à próxima. E não há tempo para desfrutar. Nada de saborear. Não Ficas logo a pensar na próxima. Vem a próxima. Onde é que eu falhei? Será que eu posso saltar mais? Será que o meu corpo chega mais além? E é isto que nós fazemos no dia a dia. Desafiamos o nosso corpo a ir mais além. Então dissemos tudo certo logo no início, feliz e concretizado. Super feliz e super concretizado. Olha, e nós também, muito, muito felizes. Já passaram 40 minutos? Já Mais passaram. até. Vês? Eu disse que isto ia passar muito, muito rápido, mas queremos muito, muito agradecer o facto de teres vindo. Sabemos que normalmente neste tempo que tu vens, voltámos, como dissemos no início, é muito para aproveitares para estar com a família, é sempre um tempo muito corrido e obrigada por teres arranjado um tempo para vir aqui à Rádio Observador e partilhar a verdade, a minha verdade, sem dúvida, e partilhar um bocadinho mais também. E olha, és uma referência. Obrigado. E acho que lês tão bem os olhos, acho que consegues ler os nossos olhos e sentes o nosso orgulho, carinho. Acho que somos feitos de energia e temos que estar abertos para sentir a energia das pessoas. E é isso que eu procuro hoje em dia, para ser uma pessoa mais feliz e completa e tranquila no meu canto. Muito bem. Nelson, obrigada. Obrigado. Sigam o Nelson Évora nas redes sociais. Nelson Évora hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observador.